Olá, futuro servidor, tudo bem? Meu nome é Andressa Salviano, servidora pública federal. Primeiramente, eu peço que você se inscreve no canal e ative o sininho. É super importante você ativar o sininho para receber a notificação dos novos vídeos que eu vier colocar aqui no canal. Deixe o seu comentário, compartilhe, faça o bem, não custa nada, ajude na divulgação. E também lá no meu Instagram, a gente fica mais perto, às vezes posto o meu dia a dia, alguma coisa que me incomodou no dia, como uma aposentadoria mais difícil e tudo mais, às vezes compartilho lá no meu Instagram, me segue por lá também. O vídeo de hoje, gente, ele é um vídeo mais básico. Como assim, Andressa? Eu percebo que algumas pessoas, que alguns alunos, que alguns, né, das pessoas que me acompanham, vocês têm errado muito no básico. Então, até se você quer deixar também para mim comentário aí de sugestões de novos vídeos, e algumas coisas que eu percebo também, às vezes, no comentário, que vocês estão errando no básico. Então, o vídeo de hoje vai tratar sobre Seguridade Social, sobre regime geral de previdência social, regime próprio de previdência social. Se você, às vezes quando fala RGPS, RPPS, é para você saber o que é isso. A Sebrasp, ela gosta, tá, de usar algumas siglas na prova, então é importante você saber também. Se você não sabe o que eu tô falando, é porque você tem que estudar mais e tem que saber esses conceitos básicos. Então, o vídeo de hoje é para os conceitos básicos, é de uma aula mais desses conceitos básicos, que é importante, que vai estar na sua prova, é importante você saber. Então assista o vídeo até o final, porque eu sempre dou exemplos de casos práticos lá do meu trabalho também, então vai te ajudar muito aí na sua evolução, no seu aprendizado. Na aula de hoje, vamos tratar dos artigos 94, 95, 201 da Constituição Federal de 1988. Sim, esses artigos são básicos, são importantes, com certeza vai estar na sua prova, porque a Seguridade Social, sim, é um assunto que você deve saber, geralmente é abordado em prova. Então, como nos outros vídeos, eu sempre explico, né, eu falo e também deixo a legenda aqui, às vezes o artigo da lei, para você acompanhar. Então, a primeira vez você assiste esse vídeo, olhando a legenda, olhando os artigos, e depois você pode rever esse vídeo, limpando a casa, fazendo alguma atividade, como forma de revisão, como forma de você ajudar mais a fixar esse conteúdo. O artigo 94, ele fala que a Seguridade Social, ela compreende um conjunto. Então, conjunto, quando você pensa em conjunto, união, interseção, né, que a gente estuda lá no raciocínio lógico, conjunto, ou seja, um conjunto de pessoas, um conjunto de animais, é sempre algo que é mais de um, algo que está unido ali. Então, sempre quando você ouvir falar o termo Seguridade Social, já lembre isso, que é um conjunto integrado de ações, de iniciativa do poder público e da sociedade. Então, a iniciativa da Seguridade Social, você deve se tentar, que é do poder público, mas também é da sociedade. Então, se falar apenas da sociedade, apenas do poder público, já temos um erro aí. Além de ser uma palavra restritiva, né, o apenas, a gente sabe, quando falar de Seguridade Social, sempre lembra que é um conjunto. Se é um conjunto, é mais de um ali operando. Aqui, no caso, poder público e a sociedade, destinada a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Então, a Seguridade Social, ele envolve esse tripé, que é o quê? A área da saúde, que você também deve estudar ali esses conceitos básicos, que a Sebrasp foi a última banca organizadora e provavelmente vai ser ela, mesmo que mude, eles gostam de cobrar esses termos, tá? Dali o conceitinho de saúde, de assistência social e, é claro, de previdência. Previdência social é o lugar aí onde você vai trabalhar, conforme você vai ver. Então, ela é formada, sempre que falar, é formada por esse tripé, lembra desse triângulo: saúde, previdência e assistência social. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade. Então, através das nossas contribuições, através dos impostos, através de vários setores aí, a
financia a Seguridade Social. Por quê? Toda a sociedade. Então, o artigo 95 está falando que toda a sociedade, de forma direta ou de forma indireta, nos termos da lei, mediante recurso proveniente do orçamento da União, Estado, Distrito Federal, dos municípios e das contribuições sociais. Esse artigo, geralmente, quando é cobrado em prova, ele é cobrado igualzinho está na letra da lei, ou mudando, colocando um sinônimo ou outro, alguma interpretação ali, que a Sebrasp às vezes gosta de filosofar. Mas se você tiver estes artigos na ponta da língua e saber um pouquinho ali de interpretação, é claro, porque a Sebrasp, ela gosta de jogar com as palavras, com certeza você vai conseguir acertar. Mas é importante a memorização desses artigos que estou trazendo aqui. O artigo 196 fala que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução dos riscos de doença. Então, a saúde é direito de todos, tá? Diferente de alguns outros países que não é assim, é direito de todos e dever de quem? Dos estados, através de políticas sociais, econômicas e tudo mais. E o acesso é universal e igualitário. Todos podem. Então, quer dizer assim, um rico, ele tem direito à saúde? Tem direito à saúde. Um pobre tem direito à saúde? Tem direito à saúde. Então, todos, quando fala todos, é todos. É diferente da assistência social e da previdência social, conforme vamos ver. O que não podemos fazer é trocar, inverter, porque na sua prova, geralmente ele pega esses conceitos, que são conceitos básicos, conceitos teóricos, que é óbvio que você deve saber, que vai estar na tua prova, e eles trocam os termos, por isso ele é importante. Falou acesso universal, igualitário, direitos de todos, só tem um do tripé da Seguridade Social, que é a saúde, né? E a Previdência Social já ela será organizada de forma regime geral de previdência social, de caráter contributivo. Agora, quando falamos de previdência social, ela é instituída de forma de um regime, e esse é o regime geral de previdência social. Esse regime geral, ele é formado pela maioria da população, pela maioria das pessoas, até alguns servidores públicos que não são regidos por regime próprio de previdência social, também estão no regime geral. Alguns municípios que não fizeram, não formaram, né, o regime próprio também contribuem. Então, a massa esmagadora da população, a maioria das pessoas que trabalham, né, são vinculados a um regime. E geralmente são vinculados a quem? Ao regime geral de previdência social, que é o regime do quê? Do INSS. E ele tem caráter contributivo. Então, se na tua prova falar o regime geral de previdência social tem o caráter não contributivo, está errado. Tem o caráter facultativo, está errado, porque ele é de filiação obrigatória. Então, ele é de caráter contributivo, quer dizer, e de filiação obrigatória. Se falar que a filiação é facultativa a esse regime, está errado, porque toda a pessoa que trabalha, ela deveria contribuir, ela deveria estar filiada obrigatoriamente, ela deve estar, né, filiada a esse regime, observados o critério que preserva o equilíbrio financeiro e atuarial. Financeiro, a gente sabe que seria ali, né, o orçamento, as finanças. Agora, quando a gente fala atuarial, é do futuro. Como assim, Andressa? Análise de risco e expectativas do futuro. Seria isso, porque o pacto intergeracional, que são um pacto entre gerações. Por quê? Você que trabalha, você que contribui hoje no Brasil, o que acontece? Você está pagando a aposentadoria de quem está se aposentando agora. Então, quem está se aposentando agora, quem, entre aspas, bancando, porque o valor é irrisório perto do que a pessoa vai receber, quem está pagando seriam os trabalhadores da ativa, que seriam nós que estamos contribuindo para os aposentados. E é assim, por isso esse pacto intergerações, se você nunca ouviu esse termo, a Sebrasp cobrou isso aí no curso de formação, na segunda prova do concurso do INSS. É um termo que você deve saber, né? Que é esse pacto, que é porque a Previdência ela é solidária. A geração de hoje paga e assim os aposentados, né, bancam e assim por diante. Por isso é um sistema assim solidário. Até a pessoa começou a trabalhar hoje, sofreu um acidente, segurado, por exemplo, empregado, vai ter direito ao benefício? Sim, porque
ele está amparado. Então, tudo isso é um sistema solidário, né? Então, a Previdência Social será organizada de forma do Regime Geral de Previdência Social, que é o RGPS, decora, né, memorize já essa sigla, de caráter contributivo, como eu disse, filiação obrigatória, esse é o artigo 201 da Constituição Federal. Observados os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, atenderá na forma da lei. Coberturas de eventos de incapacidade temporária, de incapacidade permanente para o trabalho, idade avançada, proteção à maternidade, especialmente gestante, a proteção ao trabalhador em situação de desemprego, situações que esse regime cobre. No caso, é o desemprego involuntário, que eles colocam na prova desemprego voluntário. Ah, Andressa, às vezes só muda esse termo. Sim, na prova tem questões fáceis, tem questões medianas como questões difíceis, tá? Então, às vezes, não é possível que vai ter uma questão tão fácil assim, só vão mudar ali o comecinho da palavra desemprego involuntário por voluntário. Sim, porque a gente fica... pressão prova ali, gente, nervoso, né? Ansiedade e tudo mais, por isso que é importante você ficar atento, porque ocorre isso. Salário maternidade, auxílio reclusão para os dependentes de baixa renda, pensão por morte, segurado a uma mulher, e os dependentes, assim por diante. Já o artigo 203 da Constituição Federal, a gente trata daí da assistência social, que será prestada a quem dela necessitar, independente de contribuição à Seguridade Social. Eu não vou trazer todos os princípios hoje, né, que não daria tempo nesse vídeo, mas esse tripé, essa base que você deve saber, primeiramente, que é a Seguridade Social, é formada pela saúde, como a gente viu, é universal, é igualitário a todos, né, é obrigação aí do dever, né, do poder público, e depois a gente tem a Previdência Social, que é caráter contributivo e filiação obrigatória, então caráter contributivo, filiação obrigatória. Agora, a gente tem assistência social. A assistência social é para todo mundo? Não. Então, quer dizer que a pessoa... Tem muitas pessoas que às vezes requer benefício lá, vem requerer de salário maternidade, ou até mesmo, às vezes, a segurada empregada requer o salário maternidade no INSS, mas quem paga o salário maternidade para a segurada empregada é a empresa. Mas ela não sabe, ou algum equívoco, não sei, vem pedir pra gente. Assim como tem pessoas que estão desempregado, não tá ali na qualidade de segurado e também vem pedir benefício. Não sabe, às vezes, que a Previdência Social, o RGPS, é o quê? Contributivo. Então, sempre lembra, saúde universal, igualitário, para todo mundo. Agora, quando a gente fala em previdência, caráter contributivo, a pessoa tem que ter contribuído para isso. E quando a gente fala de assistência social, é o quê? A quem dela necessitar. Então, um rico, uma pessoa, por exemplo, João, recebe 5 mil por mês, trabalhador avulso, ele tem direito à assistência social, vai cair algum caso assim, né? Algum caso mais plástico, por exemplo, que também pode ser cobrado. Tem direito? Não. Então, depende todas as características de cada um do tripé que forma a Seguridade Social, você deve saber. É o regime que a maioria dos trabalhadores está vinculado, como eu falei para você, o Regime Geral de Previdência Social, e ele é administrado pelo INSS. É destinado a pessoas que trabalham no setor privado ou mesmo no setor público, quando não estejam filiadas ao regime próprio, como eu tinha falado para vocês. No RGPS e INSS, as contribuições dos trabalhadores em atividade ativa, atual geração de trabalhadores, financiam o pagamento dos atuais aposentados, havendo, portanto, solidariedade entre as gerações. Suponha que um trabalhador hoje tenha 35 anos e contribua como trabalhador formal para a Previdência Social. Na verdade, ele não está contribuindo para a própria aposentadoria diretamente, mas para o avô ou para o pai dele. Isso é só um exemplo para você fixar melhor. A gente também tem o regime próprio de Previdência Social. O regime próprio, ele daí é formado pelos entes federativos, município, estado, União e tudo mais. E são para os servidores públicos. Eles têm que garantir, pelo menos, aposentadoria e pensão por morte. É o que está, né, na Constituição. Então quer dizer que o regime próprio só fornece isso? Né? Claro que não, né, gente? Isso ele tem que ter, é o mínimo, né? O regime próprio de previdência social, servidores, é estabelecido no âmbito do ente federativo quando esse é assegurado a seus servidores efetivos, servidores efetivos, não tem os servidores comissionados, nada dessas coisas. Pelo menos os benefícios de aposentadoria são por morte. Cada ente da federação, que é o Estado, Distrito Federais
e município e União. Podem se organizar a previdência de seus servidores ativos e aposentados, bem como pensionista. Agora eu vou estar explicando para vocês um pouquinho o que é a filiação. Filiação é diferente de inscrição. Filiação é o vínculo que se estabelece entre a previdência e a pessoa que para com ela contribui, e as pessoas para com ela contribuem, da qual decorre direitos e obrigações. Então, a partir do momento que um filiado, que a pessoa trabalhou, ela já é obrigatoriamente filiada. A pessoa está trabalhando lá desde o primeiro dia, ela já é filiada e ela tem direitos e também obrigações, porque ela tem obrigações perante a Previdência, por exemplo, para um salário família, para o segurado ter direito, ele, além de cumprir os requisitos lá de baixa renda e tudo mais, ele tem que apresentar lá certidão de nascimento do filho, por exemplo. Então, ele tem direitos de ter lá o benefício se ele atender os requisitos, mas ele também tem obrigações diante a Previdência. É isso que estamos falando aqui, né? O vínculo que se estabelece entre a pessoa e a Previdência decorre de direito e obrigações. Filiado é aquele que se relaciona com a Previdência Social na qualidade de segurado obrigatório ou facultativo, mediante contribuição ao RGPS. Então, para estar filiado, tem que estar contribuindo. E ele pode ser filiado obrigatório ou também filiado facultativo. Não gera filiação obrigatória ao RGPS, o exercício de atividade prestada de forma gratuita. Então, ou seja, o exercício, se tem lá uma pessoa que ela presta um trabalho na empresa, um trabalho em algum lugar, mas é um trabalho voluntário. Então, ela pode contribuir? Pode contribuir como segurado facultativo, mas ele não é um segurado aí obrigatório, porque essa atividade não é atividade remunerada. Para fazer parte e integrar esse regime geral de previdência social, deve ter o quê? A atividade não pode ser gratuita, não pode ser voluntária, é isso que tá falando aqui. Quem são os segurados obrigatórios? Não vou entrar no mérito de cada um deles, mas só para vocês saberem isso, porque isso é característica básica, você deve saber, tá? Eu também, gente, para quem tem interesse, eu tenho um curso, tem muitas videoaulas de todo o edital de técnico do Seguro Social e mais todas as apostilas diagramadas também para facilitar o seu aprendizado. Você que quer ser servidor público, quer mudar de vida, realizar os seus sonhos, né? Venha estudar comigo também, tá um preço super acessível. A mentoria agora está fechada, mas estou deixando o curso lá e sempre atualizado até a prova. Estou deixando o curso aberto para tá vendendo. Quem tiver interesse, deixe aí para mim nos comentários. Eu tava falando de segurados obrigatórios, daí eu vou mostrar aqui para vocês quem são, nas categorias de empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual e segurado especial. Esses segurados, vocês devem saber todas as características e tudo mais pra frente a gente vai estar estudando, mas aqui só trazendo a título de exemplo que você tem que saber, né, que existe segurado empregado, o empregado doméstico, que é aquele que trabalha na residência ali, né, no âmbito residencial, acima de 2 dias da semana e tudo mais, tem várias a atividade tem que ser onerosa, subordinado e tudo mais. E daí tem um trabalhador avulso, contribuinte individual, segurado especial, cada um com as suas peculiaridades, com suas características que você deve saber, a características de cada um também, porque costumam cair em prova. A filiação à Previdência Social para os segurados obrigatório decorre automaticamente do exercício da atividade remunerada. Então, a pessoa começou a trabalhar hoje num supermercado. Exemplo, Tânia começou a trabalhar hoje no supermercado. A partir desse momento, exerce atividade remunerada, ela é filiada. A Andressa, e a pessoa que exerce trabalho informal, o ambulante e tal, ele deve contribuir, ele tá devendo para a Previdência, ele deve, como ele exerce atividade remunerada, o certo era ele tá, assim, pagando, tá? Ele tá contribuindo como contribuinte individual ou em outra categoria aí, dependendo da atividade, do quem trabalha em porto, por exemplo, e assim por diante. Então, mas deveria estar contribuindo, tá? O segurado que exerce mais de uma atividade remunerada sujeita ao RGPS é segurado obrigatoriamente filiado em relação a cada uma dessas atividades. Então, se a pessoa, por exemplo, eu exerço, né, a atividade de técnico do Seguro Social, né, sou servidora pública federal, no dia inteiro aí, né, no meu trabalho. Mas eu também sou professora, então tem 2 atividades, o certo é recolher como contribuinte individual nessa atividade e também
recolher lá para o regime próprio, que já vem recolhido do outro trabalho. Ah, Andressa, mas você poderia ser segurado facultativo? Não, porque já sou servidora pública, né? Já sou quem é do regime próprio, ele não pode recolher como segurado facultativo e também exerce uma atividade, né? Essa atividade de professora. Então, teria que ser sim como contribuinte individual. Porque o que é, então, né, esse segurado facultativo? O segurado facultativo é quem ele não tem renda, ele se dedica ali, por exemplo, a atividades de casa, ou acompanhar o cônjuge ou companheiro no exterior. Tem vários exemplos aí, mas tem que ser a pessoa, né, a partir de 16 anos, exceto o menor aprendiz, que é a partir do 14. Mas para ser segurado facultativo, a idade correta é 16 anos, conforme o decreto 3048. Ah, Andressa, mas então tá errada as leis 8.212, 8.213. Sim, desatualizada, mas se cobrar segundo a lei, você tem colocado aí que o segurado facultativo é 14 anos, mas na verdade é 16 anos, tá? Mas se colocar a lei, é o que tá na lei. Infelizmente, às vezes eles só copiam e colam. Mas geralmente estão cobrando mais correto agora, que é a partir dos 16 anos segurado facultativo. A pessoa física que se filiar ao RGPS mediante contribuição, desde que não esteja exercendo atividade remunerada. Então, esse é o segurado facultativo. Ele não exerce atividade remunerada, que o enquadre como segurado obrigatório ao RGPS ou ao regime próprio. A filiação à Previdência para o segurado facultativo decorre da inscrição formalizada com o pagamento da primeira contribuição sem atraso. Então, primeiro ele vai se inscrever, o segurado facultativo, ele vai lá, se inscreve, e a formalização disso é depois do primeiro pagamento sem atraso, para ele estar aí, né, realmente filiado. E do não filiado? O não filiado é todo aquele que não possui forma de filiação obrigatória ou facultativa ao RGPS, mas se relaciona com a Previdência. Nossa, Andressa, como assim não é filiado e se relaciona com a Previdência? Sim, por exemplo, um procurador, um representante legal, ele tá ali, né? Ele tá se relacionando com a Previdência, mas ele não é filiado. Então, não filiado é todo aquele que não possui forma de filiação obrigatória ou facultativa ao regime geral de previdência social, mas se relaciona com a previdência social. Não será observada a idade mínima para cadastramento do não filiado. Considera-se inscrição. Então, a filiação a gente viu que é o ato ali que decorre de direitos e obrigações, né? Que ele se relaciona com a Previdência. Da inscrição é o quê? Considera a inscrição apenas para efeitos na Previdência Social, o ato pelo qual a pessoa física é cadastrada no regime geral de Previdência Social, mediante comprovação dos dados pessoais. Então, é um cadastro ali, qual que é o nome, qual que é o RG, qual que é o CPF, é apenas a inscrição, é diferente da filiação, porque sempre lembra disso, que a inscrição é a mero cadastro ali com os dados que precisa do segurado, do dependente e tudo mais. Diferente da filiação, porque a filiação é o que? É o vínculo que se estabelece entre a pessoa e a previdência. Então é diferente. Todos esses termos, inscrição, filiação, o que é regime geral, o que é regime próprio, segurado facultativo, segurado obrigatório, segurados obrigatórios, que a gente viu aqui, empregado doméstico, segurado especial, contribuinte individual, trabalhador avulso, características de cada um dele, entendeu? Quais os exemplos de segurado facultativo, a Seguridade Social que a gente estudou ali no começo, que é o tripé e tudo mais. São conceitos básicos que você deve saber. Eu trouxe aqui para te explicar, né, rapidamente esses conceitos para que possamos entrar no conteúdo. A próxima aula, se eu não me engano, vai ser de carência, porque é um conceito básico que muitas pessoas confundem carência com tempo de contribuição. São coisas diferentes. Também vai ser um assunto aí que parece básico, mas não é nada básico, que você também deve saber, senão você não consegue avançar no conteúdo de direito previdenciário. Por isso eu trouxe esse conteúdo. Compartilhe o vídeo, faça o bem, não custa nada. Me segue lá no Instagram, vamos ficar mais pertinho, tá? Deixe o seu comentário, curta o vídeo, que é muito importante, se inscreve no canal e ativa o sininho. Faça o bem, me ajude aí. Beijão, bons estudos!